Oi, gente, paz do Senhor, honrado em poder trazer a palavra mais uma vez para o nosso grupo, para a nossa meditação. Quero dizer mais uma vez que estou com saudade dos irmãos. O texto que nós vamos ler hoje se encontra em Marcos capítulo 4, versículo 35, que diz: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguisse. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, chamando: Mestre, vamos morrer. E o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquieta-te. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Gente, essa palavra é bastante conhecida, nem vou demorar. Jesus ele libera uma palavra para os discípulos. Jesus simplesmente entra num barco, tinha outros barcos também no mar. E ele vai para a parte de trás. Apesar de Jesus estar no mesmo barco que o discípulo, ele não toma a frente da direção. Ele vai dormir. Os discípulos tomam a direção. Jesus simplesmente diz: vamos atravessar. Ele simplesmente dá uma ordem que a gente vai atravessar esse mar. Jesus não fala aqui que ia vir no meio do mar. Ele não diz que ia vir uma grande tempestade. Ele simplesmente ele vai dormir. E algo me chama a atenção. Ele dorme e de repente a tempestade vem e começa a açoitar o barco que os discípulos estão. A princípio eu começo a ver eles tentando resolver. A princípio eu começo a ver eles tirando água do barco. A princípio eu começo a ver eles tentando mudar de direção. E quando eles veem que não tinha mais jeito, de repente alguém pode até lembrar: Jesus está dormindo, está na parte de trás. Ele sai da parte da frente, eles vão para trás. Jesus está no barco dele, mas Jesus não está dirigindo. Quem está dirigindo o barco é o discípulo. Eles só lembraram que Jesus está dentro do barco quando a tempestade veio. E o que me chama a atenção nesse versículo é o seguinte: que as ondas estão entrando dentro do barco, as águas estão dentro do barco e Jesus não desperta. O vento está sacudindo o barco e Jesus não desperta. O que faz Jesus despertar é a voz do discípulo que diz: o Senhor não se importa que a gente está perecendo. A voz do discípulo que faz Jesus despertar, e ele diz assim: acalma-te vento, ou acalma-te mar, acalma-te mar e aquieta-se vento. Ou seja, ele manda o mar ficar quieto, mas a voz do mar não teve poder de acordar Jesus. O balanço, a inquietação do vento não teve poder de acordar Jesus. O que teve poder de acordar Jesus foi a voz do discípulo. Nós estamos vivendo um momento difícil, nós estamos vivendo no meio de uma tempestade que o momento para Jesus não importa. O que vai fazer a diferença é a gente despertar ele com a nossa voz. Não é o momento que nós vivemos. Não é essa pandemia, não é a crise que o mundo, não o Brasil, mas o mundo se encontra. Jesus não está preocupado com a crise, com o momento que nós estamos vivendo. Jesus está preocupado com a voz de quem vai despertar ele para essa crise. A voz de quem vai chamar a atenção do mestre, tirando ele lá de trás para pôr ele à frente. Assim que tinha que acontecer desde o início. Jesus tinha que tomar o remo, a direção, desde o início. Esse negócio de a gente aceitar Jesus, mas eu continuo dirigindo a minha vida, esse negócio de a gente aceitar Jesus, mas é eu que decido, gente. Ou a gente somos ou a gente não somos. Despertar ele somente no momento difícil, chamar a atenção dele somente como precisamos, ou a gente serve ou a gente não serve. Fica com essa palavra para a tua meditação.
Desperta, desperta o Jesus desse sono. Ele está esperando uma voz tua. A Bíblia diz que Jesus sabia da necessidade daquele homem que estava acamado, mas ele fala assim: o que queres que eu te faça? Mesmo vendo, Jesus quer ver a tua voz no meio dessa crise. Jesus quer que você levanta a tua voz e clama a Ele no meio dessa crise. Fica com essa palavra para a tua meditação. Eu agradeço a minha oportunidade.